e eu me senti muito acolhida. Quando eu cheguei na CPV, eu encontrei uma família. A CPV tem me dado a oportunidade de compartilhar talentos, compartilhar dons, compartilhar tempo. Através dos cultos, através dos momentos de comunhão, através das células. A CPV tem sido primordial nas nossas vidas. Na verdade, foi através da CPV que nós conhecemos a Cristo de verdade. Essa é a CPV. Essa é a CPV. Essa é a CPV. Acho que hoje a gente podia ficar vendo vídeo, assim, né, de tudo que a gente já viveu e tem vivido. Muito legal fazer parte disso. Bom dia, gente. Bom dia. Pô, tomaram café, não? Gente, eu quero que vocês pensem comigo numa situação. Esse aí, eu que dei o nome para ele. Você pode dar o nome que você quiser. Esse aí é o Pedro. Tá bom? É porque tem tudo a ver com muita coisa na minha vida. E eu acho que tem a ver com coisas na sua vida também. O Pedro, ele, desde pequenininho, ele falava que queria ser médico. Né? Os pais dele, quando davam algum tipo de presente e tudo mais, tal, Pedro, o que você quer? Né? Desde novinho, ele falava que ele queria ser médico. O sonho dele era ser médico, tal. Ele via pessoas de branco, né, e tal. Acho que ele não teve... Ali, se ver médico, cara, vai correr, né? Mas o Pedro, eu acho que não teve nenhum trauma assim na infância de médico e tal, de ter que ficar tomando injeção e tal. Então ele sempre falou que ele queria ser médico. E aí, né, como todos nós, Pedro cresceu e isso não saía da cabeça dele. Não, eu vou ser médico, né? As professoras lá, aí ele já está com seus 7, 8, 9 aninhos, né? E as tias lá na escola, Pedrinho, o que você quer ser quando você crescer? Eu vou ser médico. E aí ele começou a entender um pouquinho mais, mas que tipo de médico? Ele falou, eu vou ser cardiologista, eu vou cuidar de coração. E o Pedro foi crescendo, né, ensino fundamental, médio, eu não sei mais qual a nomenclatura que usa hoje para isso, porque isso vai mudando o tempo todo. E o fato é que Pedro chegou lá no seu 3º ano, foi prestar o vestibular, ele teve uma carreira brilhante, né, ou melhor, toda a sua parte estudantil aí brilhante, só tirava notas boas e tal. Foi fazer o vestibular, passou na melhor universidade para medicina. E aí vem aquela trajetória de 6 anos, né, estudando e tal. E chega o dia da formatura, Pedro, né, super empolgado, agora é doutor, né, já saiu lá da universidade. Mas na cabeça dele, ele dizia, não, eu vou ser cardiologista. Então, desde pequenininho, eu vou ser cardiologista. Isso aí não tem jeito. E aí foi... o que precisa para alguém fazer uma residência em cardiologia? Eu tive que dar uma pesquisada, porque eu não entendo nada da área de medicina. E aí eu vi que, para fazer cardiologia, antes, você precisa ter 2 anos de clínica médica. Então, assim, não adianta só sair da faculdade dos 6 anos e vou fazer uma prova para uma residência em cardiologia e está tudo certo. Não, ele precisou fazer 2 anos de clínica médica. Mas o sonho estava no coração dele. Não, eu vou ser cardiologista. E aí, passam-se então os 2 anos e Pedro vai e faz a prova, né, ele escolhe lá o melhor lugar de residência tal, de cardiologia, só tinha 4 vagas. E aí Pedro vai, faz a prova, assim, tranquilo de que iria passar, se preparou para aquilo tal. E aí chega o dia do resultado, ele vai lá, entra na internet, já feliz, já tinha um churrasco pronto para comemorar tal. 4 vagas, tinham 5 candidatos, Pedro ficou em 5º lugar. Olha quanto tempo, né, para chegar naquele momento ali. E ele não sabe muito bem o que está acontecendo, porque ele nunca imaginou que aquilo pudesse acontecer com ele. Sempre teve ótimas notas, foi um dos melhores alunos durante a faculdade, era um médico promissor e tal, e não passou na tão sonhada residência para ele ser um cardiologista, que era a fixação dele, o sonho dele. E aí vem aquela semana dura, pensando em jogar tudo para o alto, né? Algumas pessoas, não, vai cuidar de outra coisa, cara, você já passou por tudo, não,
acabou para mim o sonho e tal. Enquanto isso, tem todo um trâmite acontecendo lá no local da residência, né, no hospital que tem ligação com a universidade, onde tem a residência em cardiologia. E aí o coordenador da residência, que era um cardiologista top, por isso que o Pedro queria fazer residência com ele, porque o tal do Dr. Jesus era o melhor cardiologista que existia. E aí, enquanto isso, o Dr. Jesus está lá com a lista dos aprovados, né, na residência. E ele está lá vendo a lista e tal, e ele bate o olho no último lugar, quem está fora do curso, e ele manda a secretária fazer um contato com o Pedro. Ele fala, faz um contato com esse rapaz, pede para ele vir aqui. E aí, Pedro recebe lá a ligação, hoje já nem liga mais, né? Recebeu um e-mail, ou um WhatsApp e tal, e aí fala, olha, o Dr. Jesus está querendo falar com você. E ele fala, mas como assim? Por que esse cara quer falar comigo? Ele vai querer me humilhar lá agora, né? Pô, você não passou e tal. E aí Pedro se arruma, cabisbaixo, desanimado, sem fazer barba, né? Estava quase entrando em depressão por causa da prova que ele não passou e tal. Mas aí Pedro vai. Chega lá, o doutor Jesus está esperando Pedro. E aí Pedro entra na sala e o doutor Jesus fala, e aí Pedro, tudo bem? Fala, tudo bem, né? Mais ou menos, né? Não consegui passar na prova. Realmente, você não foi nada bem nessa prova. Cara, como que você submeteu a fazer uma prova dessa? Você estava totalmente despreparado. Não tem mesmo condição. E aí Pedro, mas o senhor me trouxe aqui para isso? Ele falou, não, Pedro, eu te trouxe aqui para o seguinte. Realmente você não tinha condição nenhuma. Realmente você foi muito mal na prova. Realmente, você, pelo que você me mostrou aqui nessa prova, você não era digno de ser um discípulo meu. Mas mesmo assim, eu decidi abrir mais uma vaga e você vai fazer o curso. Aí Pedro toma um choque, né? Mas como assim? Ele falou assim, E outra coisa, Pedro, eu já peguei todos os seus documentos, tal, já fiz sua inscrição, você já está inscrito, e mais, o curso já está todo pago. Aí, ele não consegue nem reagir, e o doutor Jesus continua falando com ele. Ele fala assim, mas é o seguinte, Pedro, eu vou investir na sua vida, nesse grupo, mas na sua vida em especial, esse tempo todo de residência. Mas ao final dele, eu já estou ficando velho, já estou meio cansado. Ao final dele, meu pai tem um sítiozinho num lugar lindo. Ao final dele, eu vou voltar lá para casa do meu pai, onde eu cresci e tal, eu vou ficar lá. E aí, cara, você vai ter que assumir o meu lugar. Você vai ter todo o meu conhecimento. Eu vou investir minha vida em você. Durante esse tempo todo. Mas, eu quero te fazer um pedido. E aí, Pedro, claro, pegou lá pode falar o que o senhor quiser, Jesus. Ele fala, então, é o seguinte, meu único pedido para você é, quando você assumir o meu lugar, quando você estiver me representando, você vai ter, Pedro, que assim como eu, cuidar, tratar de qualquer pessoa que chegar no seu consultório. Mas como assim qualquer pessoa? Independente se é rico ou pobre, independente se é preto ou branco, independente se está muito doente ou pouco, independente se o coração está quase parando de bater, ou se está começando com alguma doença, tal. Independente da pessoa que chegar no seu consultório, você vai cuidar dessa pessoa. Tá bom, Pedro? Claro, tá bom. Então tá bom. Começa a residência. Pedro está super bem, aprende tudo, ficava atrás do doutor Jesus lá, chegava a ser chato, tal. Onde o doutor Jesus ia, Pedro ia junto, queria participar de todas as cirurgias, tal. Beleza, passou o tempo, passaram então os 2 anos, e o doutor Jesus resolve fazer exatamente o que ele tinha falado. Bate nas costas de Pedro e fala, cara, agora o negócio é com você. Mas por quê? Eu estou voltando para a casa do meu pai, eu te falei que eu ia fazer isso. Tá, mas então tá bom. E aí, agora, Pedro, então, doutor Pedro, realiza o seu grande sonho. Um médico cardiologista preparado pelo melhor cardiologista de todos os tempos. Passa lá, ele tira uma semaninha de folga, né, e
volta agora então para o trabalho, começa a ver consultório no melhor lugar da cidade, aquele prédio lindo, tal, tudo mais, né? Contrata um monte de gente, os melhores secretários e secretárias, equipe, fantástico, ar-condicionado, tudo do melhor no escritório do Pedro. Aí, primeiro dia de trabalho, Pedro se arruma, coloca aquela gravata, né? Já viu que tem médico que usa gravata também. Pedro põe a gravata, tal, vai todo bonitão para o consultório. Chega lá, tem nada marcado, ele entra na sala, aquela sala linda, aquele ambiente maravilhoso. Ele chama a secretária. Aí vem a secretária. Olha só, a gente precisa investir em divulgação, né, do nosso espaço, do nosso escritório, do nosso ambiente, do meu serviço, tudo mais. Tá bom, e aí ela pega lá a prancheta, o que a gente vai fazer então? Contrata aí a melhor equipe que tiver de comunicação. Tem um pessoal que trabalha lá naquela CPV, parece que eles são bons. Contrata lá a turma lá da comunicação de lá, tal, para fazer site, fazer outdoors e tudo mais, página em Facebook. Quero fazer isso tudo. Então tá bom. Quanto que a gente vai ter para investir nisso? Pode, o que for precisar. Não esquenta a cabeça com dinheiro, não. Tá joia. A secretária levanta, aí o Pedro fala assim, mas vem cá, senta aí, eu preciso te dar uma informação importantíssima. Essa não pode deixar de estar tem que estar em destaque na divulgação. Tá bom. E aí ela vai anotar. Aí o doutor Pedro vira e fala assim, você precisa pedir para eles colocarem em destaque a seguinte frase. Nós não aceitamos pessoas com problemas cardíacos. A secretária falou, mas como assim? No meu escritório, no meu consultório, nós não vamos aceitar pessoas com problemas cardíacos. Aí ela fica assim, mas o senhor é cardiologista? Não, mas eu não quero lidar com gente com problema cardíaco. Parece ridículo isso, né? Parece ridículo isso. Mas, infelizmente, muitas igrejas são assim. Como um médico cardiologista que não quer aceitar pessoas com problemas no coração. E aí, gente, são ridículas. São irrelevantes. São irrelevantes. E é por isso, exatamente por isso, que nós, como comunidade, como igreja, nós não podemos nos esquecer que faz parte de uma das nossas bases de sustentação, da nossa filosofia, da nossa igreja, do que a gente pensa como uma igreja relevante para essa geração, nós sermos acolhedores. Acolhedores. Porque, assim como essa ilustração é ridícula, a gente também encontra igrejas. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos essa igreja que não está disposta a acolher pessoas com problema no coração. Quem deve fazer isso, assim como os médicos cardiologistas, somos nós, como igreja. Quando nos perguntam o que a CPV quer ser como igreja, se você fez o seminário de novos membros, você tem que lembrar isso aí. A gente responde da seguinte forma. Bom, a CPV quer ser contagiante em sua espiritualidade, leve nas suas estruturas, informal em seus encontros públicos e acolhedora a todos os que chegam. Aí vem um detalhe importante aqui. Mas o que é a CPV? Né? Quem é a CPV? A CPV tem nomes. A CPV somos nós. A CPV é você que faz parte, sou eu, todo mundo que está envolvido nesse projeto é a CPV. Então, transforma isso tudo aqui em coisas mais pessoais, tá? Essas conjugações e tudo mais. Nós queremos ser contagiantes em nossa espiritualidade. Nós queremos ser leves em nossas estruturas. Nós queremos ser informais nos nossos encontros públicos e acolhedores a todos os que chegam. Mas será que a gente está
disposto a ser acolhedor? Será que nós estamos dispostos a isso? A sermos acolhedores? Okay? Porque esse é um negócio que precisa ter mais do que vontade de ser. Ser acolhedor é algo que requer de nós não apenas vontade, desejo, porque é um desafio. Talvez um dos maiores desafios é conseguirmos lidar e conviver com pessoas com problemas, com pessoas precisando ser acolhidas, com pessoas passando por dificuldades, com pessoas diferentes de mim e de você. É fácil acolhermos quem nos ama, quem nos quer bem, quem não está passando por nenhum problema. Eu nem diria fácil, é confortável. Agora, é desconfortável lidar, cuidar, acolher pessoas. Acolher pessoas. Essa expressão, acolhedor, ela carrega alguns pressupostos equivocados para muitas pessoas. Principalmente por parte daqueles que vivem uma espiritualidade desatrelada do Evangelho, uma espiritualidade mais voltada para a religiosidade. Okay? Quando ouvem essa expressão, aquela lá é uma comunidade acolhedora, liga um botãozinho na mente, assim, na hora, que é programado lá no inferno, para ele ser ligado. Aí ele liga assim, aí o que vem na mente? Aquela igreja lá, acolhedora, eles aceitam de qualquer coisa, aceitam de tudo. A pessoa pode viver do jeito que ela quiser. Esse botãozinho liga na hora, lá no inferno. E a pessoa começa a pensar nisso. E aí bloqueia a comunicação, né, e tudo mais. Olha, de forma alguma é isso. Okay? Quando nós dizemos que somos ou queremos ser uma comunidade acolhedora, de forma alguma a gente está falando de uma teologia liberal. Okay? Esse é o termo que é conhecido para uma igreja que aceita qualquer coisa, você pode viver do jeito que você quiser e está tudo certo. Okay? Não, nós de forma alguma, quando falamos que somos acolhedores, estamos relacionando isso com uma teologia liberal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente entende, inclusive, que esse assunto é muito simples quando nós trazemos ele à luz do Evangelho. Okay? Mas a gente tem que conviver com isso porque a gente ainda está nessa presente era má, que sempre tem, ou na maioria das vezes tem, um desequilíbrio entre dois extremos. De um lado, de fato, o liberalismo, e de outro lado, é o legalismo. De um lado, realmente a gente encontra igrejas que, em prol de lotar o auditório, okay? Em prol de atrair gente, se preocupar só com o número e tudo mais. Assim, não está muito interessado mesmo em saber qual é o efeito que o que é pregado tem causado na vida das pessoas. Não está muito a fim de saber se aquilo está fazendo sentido, se as pessoas estão sendo transformadas e tudo mais. Até mesmo negociam a radicalidade do Evangelho, okay? Em prol de ser de ter um assunto confortável, atraente e tudo mais. Sim, existem igrejas liberais. Okay? E aí a gente vai para um outro extremo. Igrejas extremamente legalistas. Igrejas que impõem sobre as pessoas um peso, um fardo religioso, muito voltado, na maioria das vezes, apenas para o aspecto moral num primeiro momento, mas essas igrejas também não estão muito preocupadas com o que está acontecendo dentro das pessoas, okay? No coração das pessoas, a transformação que vem de dentro. Elas querem ver um estereótipo. Se por fora está tudo certo, aquela família chega bonitinha na igreja, olha lá como eles são, não está nem aí o que está acontecendo dentro de casa e tudo mais. Então, está vendo, a gente tem mesmo esses dois extremos acontecendo. A gente encontra isso. O que nós queremos buscar é um equilíbrio que o Evangelho traz. O Evangelho é o equilíbrio
que não vai nem para um extremo e nem para o outro, okay? Porque ambos estão equivocados. Não existe nenhum melhor do que o outro. Ambos estão equivocados. Okay? Nós precisamos aprender com Jesus como ele acolhia. Jesus é o nosso modelo, como o cabeça disso tudo aqui, como o Senhor, o Rei da igreja. Ele é o nosso modelo de acolhimento. Que, inclusive, quando acolhia, despertava a indignação das pessoas que os julgavam, os chamavam de liberal. Okay? Não usava esse termo, mas era isso. Como que pode esse mestre aí fazer o que ele faz, andar com as pessoas que ele anda e tudo mais? Jesus é o nosso modelo de acolhimento. E Jesus, nós veremos isso agora aqui, Jesus, ele nunca acolheu, nem de forma liberal e nem de forma legalista. Mas ele acolhia. Então, gente, como é que uma comunidade centrada no Evangelho, que tem Jesus como cabeça, que é submissa ao seu governo, pode ser acolhedora como ele foi? Como nós podemos ser isso? Como nós devemos ser acolhedores? Mais do que vontade, ok? Mais do que vontade. Como nós podemos ter disposição? Eu acho que essa é a palavra. Disposição. Disposição para encarar esse desafio de sermos acolhedores, como Jesus foi. Como Jesus foi. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra, ligue-a, do jeito que você quiser. Eu também vou projetar aqui, tá bom? Em Mateus 9, o Evangelho segundo Mateus 9, dos versículos 9 ao 12. Mateus 9, de 9 a 12. Mateus 9, de 9 a 12. Eu acho que poucas vezes em 4 versículos eu fui tão desafiado e Jesus falou tanto comigo como nesses 4 versículos aqui, gente. Mateus 9, de 9 a 12. Diz assim: Jesus, saindo, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Por que Jesus acolhia? Por que Jesus acolhia? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa compreender como igreja que se propõe a ser uma igreja acolhedora. Por que Jesus fazia isso? Por que Jesus acolhia? Eu creio que existem pelo menos 2 motivos pelos quais Jesus acolhia. Jesus entendia essa necessidade de acolher. Primeiro, porque o acolhimento é o primeiro passo para um discipulado relevante. O acolhimento é o primeiro passo para um discipulado relevante. Aqui a gente tem que voltar na forma como Jesus estava chamando para si os seus discípulos. A gente encontra aqui um momento em que ele chama mais um discípulo, Mateus. Jesus, ele, quando entra na história, como um ser humano, ele se encarna como um ser humano lá no primeiro século, na figura de um judeu, de um rabino, de um mestre, que foi totalmente contracultural. Ele agia nessa relação mestre e discípulo de uma forma, o extremo oposto do formato ou da forma como os mestres, os rabinos da época faziam. Os rabinos da época, eles só aceitavam os 4 primeiros colocados lá da prova que o Pedro fez e não passou. Eles só queriam os melhores.
todo garotinho judeu, ele se matricula na escola lá, né, e ele vai passando por etapa, por fase e tudo mais. No meio do caminho vai ficando um monte que não consegue acompanhar, que não consegue ir bem nas provas e tudo mais, até chegar ao ponto já de um jovem que foi bom em tudo, no seu período escolar todo. Ele então ele fica entusiasmado, ele passa a ter em algum rabino, em algum dos seus professores, uma figura de alguém que ele queria ser como ela, como ele. E ele então pede para se tornar um discípulo, um seguidor daquele rabino, e aí aquele rabino organiza, elabora mais uma etapa extremamente difícil, complicada, para ver se aquele jovem, se aquele rapaz pode se tornar um discípulo seu, um seguidor seu. E aí, é assim que acontece a escolha dos discípulos por parte dos rabinos. Okay? E aí vem Jesus andando na contramão disso. Vem Jesus como um mestre, como um rabino. Aí um detalhe, não era um mestre, um rabino, era o Deus da história, encarnado num mestre, num rabino. Era o dono de todas as coisas, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que se faz um ser humano na figura de um rabino, de um mestre. E como é que ele faz? Como ele convida os seus seguidores, os seus discípulos? Como o doutor Jesus fez na prova do Pedro lá. Ele vai naqueles que não foram escolhidos, naqueles que não foram os melhores, naqueles que não eram os que todo mundo achava bonitinho, capacitados, e chama para caminhar com ele, chama para se tornarem seus seguidores. Foi assim com Pedro, com seu irmão, que estavam lá pescando e tudo mais, e está acontecendo assim também com Mateus, alguém que é odiado, um coletor de impostos, e ele convida, cara, vem andar comigo, vem ser meu discípulo. Por que Jesus acolhe? Ele acolhe porque esse é o primeiro passo para um discipulado relevante. Ele acolhe porque ele entende que são pessoas com problemas no coração. E que para essas pessoas serem transformadas, terem os seus corações curados e tudo mais, ele precisa acolhê-las. Ele precisa conhecer suas histórias. Ele precisa caminhar com elas. Por isso que nós queremos ser uma igreja acolhedora. E, logicamente, assim como mexeu com o conforto de Jesus, Jesus nunca quis conforto, isso fica claro desde o início, mas assim como mexeu com questões sociais que inclusive a levaram para a cruz, okay? Dentro ali do aspecto social do que estava acontecendo, assim também como ele saiu da sua zona de conforto, chamando aqueles que ninguém iria chamar, a igreja também é convidada a fazer isso. A acolher pessoas num primeiro momento para que esse processo de discipulado seja relevante. Imagina, não seria relevante para o Deus da história entrar e querer convidar ou querer atrair para eles os bonzinhos, os que não tinham problema. Por isso Jesus faz isso no extremo oposto. Por isso a igreja é chamada para fazer isso no extremo oposto. Jesus caminha com pessoas, a igreja deve caminhar com pessoas que num primeiro momento estão mortas em seus delitos e pecados. Estão precisando de relevância, de vida, de cura. Mas o acolhimento precisa ser o primeiro passo para isso acontecer. Onde nós ouvimos as histórias, onde nós conhecemos. Por isso, a gente encontra Jesus ao longo do seu ministério, aqui, terreno, o tempo todo se relacionando com as pessoas. E nesse relacionamento, Jesus, ele fazia questão de conhecer a história das pessoas. Foi assim com a mulher samaritana. Ele conheceu a sua história. Aí, quando ele conhece a história, quando ele acolhe, conhece a história, ele então pode se apresentar como aquele que vai trazer a cura. Então, nós queremos e precisamos ser uma igreja acolhedora porque, em primeiro lugar, é o processo para um discipulado relevante. É o primeiro passo para que isso aconteça.
Segundo, é o acolhimento que credencia o tratamento. É o acolhimento que vai credenciar o tratamento. Eu vou, mais uma vez, usar a linguagem médica, que é a linguagem que Jesus utiliza aqui. Como é que vocês fazem quando vocês saem de uma consulta, né, no médico, e aí o médico ou a médica foi extremamente grossa com você, ou grosso, mal educado, nem olhou no seu rosto, e já foi lá, é virose, toma tal coisa. Como é que você sai de lá? Você sai acreditando no tratamento? Primeira coisa que a gente faz é, vou procurar outro médico. Vou procurar outro médico. Pô, o cara nem olhou para mim. Ele nem me acolheu. Ela nem me acolheu. Gente, não se engane. Se alguém entra aqui com os seus problemas cardíacos e não se sente acolhido aqui, não volta. Mas, se alguém entra aqui, até volta algumas vezes e tudo mais, e aí você já quer, nós como igreja já queremos impor transformações, mudança, tratamento nessa pessoa, não vai confiar, não vai acreditar no tratamento. Por isso Jesus acolhia. Porque o acolhimento é o primeiro processo, o acolhimento vai credenciar o tratamento. É bom, não é, nós entrarmos num consultório médico e sermos bem acolhidos, né? Tratam a gente com carinho, ouvem, faz lá uma entrevista e tal, conversa sobre outros assuntos. Não fala só do remédio que você vai ter que tomar, tal. Não fala só do que você vai ter que mudar na sua vida, né? Igual, principalmente médico que você vai, cardiologista é bem assim, né? Mas você está com isso aí porque você é sedentário. Então tem que começar a correr tantos quilômetros, tem que não sei o quê, você já sai de lá cansado, né? Então, mas agora, outra coisa, você vai no cardiologista, antes dele falar esse monte de coisa com você, ele fala, eu também sou assim, né? E eu também não gosto desse negócio de exercício e tal. Eu também sou assim, eu também peco. Eu também sou igual você que entrou aqui hoje e ontem teve problema em casa. Aí acolhe e o tratamento começa a ser feito e a gente nem percebe que está sendo tratado. Nós precisamos ser essa igreja. As pessoas estão cada vez mais fugindo, correndo, quando alguém se aproxima, querendo falar qualquer coisa a respeito da espiritualidade cristã, porque as pessoas não estão dispostas a acolher. O que mais a gente ouve de pessoas que não querem nenhum tipo de contato com igreja evangélica mas eu fui e só fui julgado. Mas eu fui e ninguém quis conhecer a minha história. Mas eu fui e as pessoas falaram que eu tinha que mudar um monte de coisa, mas nem sabiam como eu estava vivendo, nem sabiam o que eu estava passando. Médicos que recebem pessoas e não estão nem aí pela pessoa. Jesus, uma outra coisa que nós escutamos no nosso seminário de novos membros é que nós nos preocupamos com o ser integral da pessoa. Jesus, ele não se importava apenas com o que estava por dentro. Jesus se importava com um ser humano integral. Esse é o primeiro passo para o tratamento, o acolhimento. Eu quero ilustrar isso com um episódio de Jesus, com uma mulher, quando Jesus recebeu dos líderes religiosos lá e tudo mais, os fariseus, mestres da lei, uma mulher que foi pega em adultério. A turma levou para Jesus. E como castigo, por lei, uma mulher pega em adultério, ela deveria morrer apedrejada. E esses sujeitos levam essa mulher até Jesus. E aí, como que Jesus faz? Jesus pega aquela mulher e ele desafia aquelas pessoas a
Se caso elas não tivessem pecado, elas então poderiam jogar pedra na mulher. Aí o que acontece? Ninguém joga pedra. Ninguém joga pedra. E aí Jesus reage diante disso da seguinte maneira. Jesus pôs-se de pé e perguntou à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. É interessante ver que Jesus não condenou a mulher. Esse é um detalhe. Jesus não condenou a mulher. Porque dentro do critério imposto por Jesus àqueles que queriam apedrejá-la, Jesus poderia apedrejá-la. Porque ele não tinha pecado. O que Jesus faz? Em primeiro lugar aqui, com essa reação, Jesus acolhe. Jesus não deixa aquela mulher morrer. Agora, fica nisso? Não. O que Jesus faz agora? Trata. Mulher, agora você vá e não peques mais. Não viva mais dessa maneira. Não faça mais o que você fez. Mas perceba o que aconteceu aqui. Jesus acolheu e então ele tem moral para tratar. A igreja deve viver, de fato, o acolhimento dessa forma. Está vendo como não tem nada a ver com liberalismo? Não, mas nós precisamos acolher as pessoas. Tem gente que a gente, num primeiro momento, precisa livrar da morte física. Fazendo isso, nós somos credenciados a tratá-las. E aí Jesus trata moralmente, está vendo? Ó, você não pode mais viver desse jeito. É assim que nós precisamos ser. Agora, eu creio também que não basta entendermos os porquês. Okay? Porque isso pode ficar no campo da teoria. O que nós precisamos é fazer isso de forma prática. E para isso nós precisamos de disposição. Para acolher pessoas, entendendo sim que é um primeiro passo para um discipulado relevante, entendendo sim que é o que vai credenciar o tratamento, nós precisamos ter disposição para esse negócio, porque a gente vai tomar pedrada por causa disso. Porque pessoas, okay, muitos líderes religiosos batem na gente porque nós falamos isso, que nós somos acolhedores. Quando nós recebemos pessoas quebradas no nosso meio, que num primeiro momento você olha e fala assim, pô, mas não tem jeito para esse problema cardíaco aí é bravo, hein? Mas aí Jesus fala, pois é, mas eu te chamei para isso. Eu estou na casa do meu pai que já descansando, mas eu chamei você para isso. Abre o peito, velho. Nem que você tenha que ficar 1 ano aí fazendo essa cirurgia. Tem que ter disposição. Mas Jesus também nos ensina como nós fazemos isso de verdade. Quais são as disposições que Jesus tinha enquanto ele estava aqui pessoalmente e que ele nos empodera através da vida dele para que a gente também tenha. 3 disposições. Primeiro, disposição para correr riscos. Disposição para correr riscos. A começar pelo que ele estava fazendo ali. Chamando um coletor de impostos. Não vou citar nome aqui não, porque está filmando. Mas era alguém assim, que a gente já quis triturar aí nesses dias de eleição, nesse tempo complicado que a gente está vivendo aí de política. Mateus era alguém que ele era visto como traidor do seu povo. Era visto como alguém que se enriquecia de forma ilícita. Ele cobrava impostos para Roma, mas ele extorquia a turma para entrar no bolso dele. E é interessante porque Mateus não é o único. Com quem mais Jesus faz isso? Zaqueu. Está vendo como é que Jesus gostava dos políticos desonestos da época? E aí, está vendo como nós estamos longe de sermos acolhedores?
E quando fala ali que Jesus estava na casa, Jesus estava em casa, numa festa e tudo mais. Ele estava na casa de Mateus, assim como ele estava na casa de Zaqueu. Jesus não estava nem aí para correr riscos. Porque ele entendia que ele precisava caminhar e andar e acolher esse tipo de gente. Esse tipo de gente. E ele caminhou e acolheu pessoas que depois o abandonaram, o traiu. Mas ele não estava nem aí para correr riscos. E aí a gente, como igreja, muitas vezes a gente quer andar e caminhar só com gente que a gente fala assim, não, esse aqui, essa aqui, acho que tem menos chance da gente correr riscos. Tem menos chance de nos trair, tem menos chance de a gente investir na vida dessa pessoa e de repente a pessoa nos sai fora e tudo mais. A igreja muitas vezes quer fazer isso. Jesus tinha disposição para correr riscos. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo. Leia a Bíblia, veja como Jesus, com quem Jesus andava, com quem foi que Jesus chamou. E aí vamos vir para hoje, foi assim comigo, foi assim com você, Jesus correu riscos. Eu não sou bonzinho não, nem você. E nós não somos melhores do que ninguém. A única coisa que difere a mim e a você de um político desonesto, de alguém que maltrata a esposa, de uma mãe que abandona um filho, a única coisa que difere a mim e a você dessas pessoas que nós queremos distância muitas vezes como igreja, a única coisa que difere a mim e a você de um travesti, de uma prostituta, é que Jesus nos alcançou com a sua graça em algum momento da nossa história já. É que o Espírito Santo nos alcançou com a sua graça em algum momento da nossa história já. Essa é a única diferença. Mais nenhuma. Aspectos morais, eu tenho os meus e você tem os seus. E essas pessoas têm os seus. Uns diferentes dos outros, outros iguais. Mas o que nos difere é que a graça já nos alcançou. Mas, alguns dias atrás, o Ricardo também defende essa ideia como missiólogo. Eu tive um tempo de mentoria com um missiólogo também, amigo do Ricardo, amigo nosso. E ele levantou uma questão que eu ainda não tinha pensado. É uma linha, tá bom? Teológica, e eu sou totalmente a favor dela, defendo-a também. Ele fala, o que está separando a primeira vinda de Jesus da segunda vinda de Jesus? O que está separando é que Jesus ainda tem gente para alcançar. Então o que está diferente é, nós já fomos alcançados e ainda tem pessoas para serem alcançadas. Então, gente, nós precisamos ter disposição para correr riscos. Porque esse negócio aqui que a gente chama de igreja é de Jesus. Segundo, e aí vai cavando mais fundo, nós precisamos ter disposição para envolver-nos com profundidade. Mateus é convidado por Jesus, né? Vem, siga-me e tal, fica na minha casa. A gente encontra nos outros evangelhos, ok? Em Marcos e Lucas, que deixa claro que Jesus estava na casa de Mateus. E aí o que acontece? Mateus dá uma festa. Aí, logicamente, quem que está na festa de Mateus? Os amigos de Mateus. Quem são os amigos de Mateus? Um bando de gente que ninguém gostava. Um bando de coletores de impostos, de pecadores e tudo mais. Eu não duvido
que Jesus entrou na casa e estava lá as duplicatas, né, aquele monte de dinheiro jogado em cima, tal, né? E Jesus entrou. Por que Jesus fazia isso? Por que Jesus foi para casa? Porque Jesus, ele entendia que ele precisava se envolver com profundidade. Então, gente, acolher também não tem a ver só com a gente começar a aceitar a gente chegar aqui diferente da gente, não. Acolher tem a ver com a gente começar a envolver com essas pessoas com profundidade. Com profundidade. E aí vamos parar de falar só dessas pessoas, vamos falar da gente. Você precisa se envolver com profundidade com pessoas daqui. Se você ainda não está fazendo isso, você não é acolhedor. Porque Jesus era acolhedor se envolvendo, doando tempo, sentando com as pessoas, comendo. E o tempo todo nós usamos a linguagem aqui de que a vida de Jesus está em você, a vida de Jesus está em mim. Então, qual foi a última vez que você abriu a sua casa, que você deu do seu tempo, que você investiu do seu tempo em conhecer a história de alguém? Você sabia que nós temos adolescentes e jovens aqui, que os pais deles não estão aqui? Que são as únicas pessoas da casa aqui. Sabe do que eles estão precisando? Acolhimento. Precisando de gente como você, como eu, com mais experiência, que esteja disposto a dar do seu tempo, do meu tempo, para conhecê-los, para aprofundar relacionamento. A gente tem que começar isso por aqui para sermos acolhedores. Okay? E glória a Deus porque isso já está acontecendo. A gente tem visto lá as fotos da turma nas células e tudo mais. Isso significa que nós estamos nesse caminho aí, do acolhimento. Essa semana teve alguma célula aí que recebeu vizinho, né, amigo, parente e tal. É isso, era o que Jesus fazia. É estar disposto a abrir a casa, a abrir a nossa vida, mesmo se a gente ainda não conseguiu limpar alguns cômodos que precisavam ser limpos, mas é assim mesmo. A gente precisa envolver com profundidade. É assim que nós acolhemos. Veja, estando Jesus em casa, na casa de Mateus, foram comer com ele seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Muitos. E esse é um negócio potencialmente complicado para a gente. Complicado para nós que vivemos nos nossos condomínios, cada vez mais fugimos de profundidade. A gente precisa ter disposição para mudar isso. Okay? Não tem nada a ver, a gente pode continuar morando em condomínios, faz parte da nossa geração, de segurança do nosso tempo, morando... Não tem nada a ver, você não precisa mudar isso, ok? Mas nós precisamos ter disposição para abrir a nossa vida para um relacionamento profundo com pessoas. Eu só vou contar isso porque foi essa semana. Eu gosto de ficar contando experiência própria em relação a isso. Mas essa semana eu cheguei cansado de São Paulo e tal, e aí a Marina é missional, né? Inventou desse negócio mais do que eu. E aí a Marina tem se envolvido com uma vizinha nossa lá, que tem uma menininha um pouquinho mais velha que a Liz, né? E aí encontra com ela na quadra e tal, e aí eu cheguei de São Paulo, a Marina, amor, a gente precisa fazer alguma coisa com os vizinhos. Aí eu falei, pô, amor, mas hoje, tô cansadaço e tal. Ela falou assim, ué, mas você é missional ou não é? Eu falei, então beleza, vou tomar um banho ali só e tá tudo certo. E aí, eu já tinha comido, estava cheio e tal, e aí vem a vizinha, né, com a filhinha, e aí, vocês vão lá em casa, já comeram e tal? A Marina falou, eu ainda não comi e tal. Eu já tinha comido, já estava cheio já. E aí, assim, não, mas vamos lá, né, vou comer, não vou chegar lá e falar que não vou comer. Aí cheguei, ainda comi e tal, passei uma noite toda por causa disso. Mas, assim, nossa, no outro dia foi bom demais, porque a gente viu que já abriu um contato direto, porque nós, mesmo cansado, mesmo com um monte de coisa e tal, tivemos disposição para aprofundar relacionamentos. Eu sei, gente, que você também chega cansado, que os dias são difíceis e tudo mais, tal,
Mas esse negócio de igreja tem a ver com o chamado de Jesus para nós, e ele que voltou para a casa do Pai falou, agora vocês que têm que começar a cuidar do coração da turma. E para isso vai precisar de profundidade. Não tem como acolher sem profundidade. É contracultural, mas não tem como acolher sem profundidade. Disposição para isso. E aí, por último, nós também precisamos ter disposição para proteger. Proteger. Faz parte do acolhimento da igreja. Eu nunca tinha reparado nisso, mas os fariseus, eles vieram naquela situação, eles perguntaram aos discípulos de Jesus assim, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Aí eu imagino já Pedro assim, correndo para responder, aí Jesus entra na frente e fala, eu estou fazendo isso, porque não são os bons que precisam de médico, mas são os doentes. Jesus entra na frente para dar respostas quando os seus discípulos não sabem dar. Jesus protege, Jesus cuida. Acolhimento tem a ver com cuidado, gente. Sabe por quê que isso aqui é importante? Porque se nós nos propomos a sermos acolhedores, nós vamos vivenciar muitos momentos em que as pessoas que nós estamos acolhendo, em algum momento não vão saber dar resposta, em algum momento são pressionadas, ok? Ainda pela antiga vida, por antigos conceitos e tudo mais, e aí vai precisar de você, que já tem mais caminhada, entrar na frente e falar, não, mas deixa que eu vou andar na sua frente. Só que é mais fácil a gente ver histórias de pessoas que começaram bem, aí a gente pega e fala assim, usa até a Bíblia, e fala assim, mas é porque não caiu em bom solo. Será que não caiu em bom solo? Ou será que não precisou de alguém para cuidar do bom solo? Igreja não é um conceito, uma ideia individualista. Igreja é uma ideia comunitária. E nesse processo, o tempo todo nós precisamos de gente que cuide de nós, e nós precisamos cuidar de pessoas, e isso deve se tornar um ciclo de cuidado. Histórias de pessoas assim, começou bem e tal, foi batizado, mas se afastou da igreja. Quantas pessoas a gente ouve assim, se afastou. E aí a igreja, está tudo certo, então, se afastou, o problema é deles. Mas às vezes o que precisou foi de cuidado, foi de proteção, foi de gente que entrasse na frente quando a pancada estava vindo e sabia que aquela pessoa não tinha condição ainda de suportar. Esse é o acolhimento que nós queremos. Então, gente, como igreja que se propõe a ser uma igreja acolhedora, lembra disso. Nós não estamos falando apenas de ideia, não apenas de conceito. Nós sabemos, nós entendemos que não tem como ser ou vivenciar um discipulado relevante sem primeiro um acolhimento. Nós sabemos que não tem como tratar, isso tem a ver com vivência. Não tem como tratar sem antes acolher. Nós sabemos disso. Agora, não basta a gente saber disso. Nós precisamos ter disposições para fazer esse negócio. Nós precisamos ter disposições para fazer isso. Disposição para correr risco. É assim mesmo. Nós queremos que pessoas entrem aqui do jeito que elas estão. Como elas estão. E nós queremos que elas entrem aqui e elas não percebam que tem gente olhando diferente, não chega perto. Não, do jeito que elas estão. Seja qual problema for, nós queremos que elas entrem aqui. E mais do que a gente deixá-las, ok, no canto delas, nós queremos correr o risco de investir na vida dessas pessoas, de aprofundar relacionamentos com essas pessoas, e de sermos protetores, cuidadores dessas pessoas. Como Jesus fez. Como Ele continua fazendo. Não está no script não, mas talvez você esteja chegando aqui hoje precisando ser cuidado. Talvez você esteja aqui hoje com um problema cardíaco sério.
A minha oração é que você encontre, não em mim, não no Ricardo, mas em quem está do seu lado, na sua frente e atrás de você. Pessoas que estão dispostas a correr riscos com você e por você. Pessoas que estão dispostas a te acolher do jeito que você está, com o problema que você tiver, e aprofundar relacionamentos com você, para cuidar de você, para te amar. Sabe por quê? Porque de vez em quando, ou o tempo todo, o doutor Jesus continua enviando qual é o tratamento que precisa ser feito. A gente não trabalha sozinho. Ele está assim na casa do Pai, mas o poder, a vida dele, também está em todos aqueles que já se renderam ao que ele fez na cruz. Por isso nós precisamos acolher, e nós podemos acolher. Eu queria trazer alguns desafios para a minha vida e para a sua vida. Eu queria que você pensasse em pessoas que convivem com você semanalmente, mas nas quais ainda não investiu tempo para conhecer a sua história. Conhecer a história que está por detrás daquele sorriso, ou daquele choro, ou daquele dia mais estressado, ou mais calmo. Conhecer histórias. Isso é parte do acolhimento. Jesus acolhia para isso, porque ele queria conhecer as histórias. Segundo, caso você carregue uma série de pressupostos religiosos que atrapalham você a conviver com pessoas diferentes de você, peça para que Jesus trabalhe isso no seu coração. Talvez uma primeira cirurgia cardíaca precisa acontecer no seu coração para você ser acolhedor. Porque é ou não é que a gente muitas vezes olha para alguém diferente da gente e a gente tem pressupostos na nossa mente. Mas esse aí não tem nada a ver, não vai se render ao Evangelho. Mas será que já se converteu? São pressupostos que nós carregamos e que atrapalham o acolhimento. Então como que muda isso? Pedindo perdão e pedindo para que Jesus opere em nós transformação. É assim que muda isso. E por último, pense em nomes que você deve começar a ter disposição para correr riscos, disposição para se relacionar e para cuidar. Pense em nomes de pessoas que você precisa ter disposição para acolher dessa forma, correndo riscos, disposição para se relacionar e disposição para cuidar. Aí, qual é o resultado? Entre erros e acertos, nós seremos uma igreja de fato acolhedora. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos acolheu primeiro. Você faz isso todo dia comigo, Senhor. Todo dia o Senhor está disposto a correr mais risco, a ser mais profundo, a cuidar de mim. E o Senhor faz isso com a gente, o Senhor faz isso com a sua igreja, Senhor. Eu quero te pedir perdão porque muitas vezes, Pai, nós somos, por mais engraçado que seja, nós somos como médicos irrelevantes que não estão dispostos a cuidar de doentes. Então nos perdoe por isso, Senhor. A começar por mim, Deus, eu preciso ter a minha visão transformada pela visão da graça que Jesus tem. Faz isso em nós, Deus. Nós queremos estar dispostos, Pai, a abrir as portas da CPV para qualquer pessoa, Deus. Qualquer pessoa que esteja precisando, Pai, de saúde que vem do Senhor, Deus. Então, nós queremos ser acolhedores de fato, Pai. Nós queremos entender que não tem outra forma de um discipulado relevante, não tem outra forma de tratamento a não ser pelo acolhimento, Pai. Faz isso no nosso dia a dia, através de cada um dos meus irmãos aqui no trabalho, na faculdade, na escola, na vizinhança. Faz isso em nós como um todo, dentro dos nossos planejamentos, Pai. A gente vai agora entrar em fase de planejamento para o ano que vem. Que a gente não esqueça disso, Deus. Que nós queremos alcançar pessoas doentes. Porque são essas pessoas que o Senhor chama, Deus.
Então nos dê essa visão, esse coração, Senhor. Com essa disposição, Jesus. Mantenha avivado em nós a chama do acolhimento que o Senhor tem, Deus. Se preciso for sermos diferentes e apanharmos por conta disso, nós queremos ser diferentes sim, Deus, porque o Senhor foi e continua sendo diferente. Porque nós queremos ser relevantes, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.